Olá, boa tarde. Eu vou usar desta maravilhosa capacidade que esta conferência nos dá de me expressar na minha língua, que é a língua em que eu penso melhor. Muito obrigada à organização por ter providenciado a tradução. Eu chamo Andréa Peniche, sou membro de um coletivo feminista, transfeminista, anticapitalista chamado A Coletiva. Dedicamos-nos a várias coisas, entre elas os direitos sexuais e reprodutivos, o direito ao cuidado e estou agora com esta intervenção que vos venho trazer a tentar convencer o meu próprio coletivo que se calhar devíamos começar a trabalhar também este tema que é a menopausa. Então... Bom, eu decidi trazer o tema da menopausa a esta conferência porque creio que há um déficit de debate, reflexão e proposta política em relação a ela e porque acho que este é um tema estimulante e fecundo para o feminismo anticapitalista. Vou tentar argumentar nesse sentido. Eu não sou especialista em menopausa, sou apenas uma feminista marxista em menopausa. Não vos vou falar da minha experiência, mas preciso de falar-vos a partir dela, porque foi ela que me fez perceber o vazio que existe em relação a esta fase da vida das mulheres e a necessidade que temos de falar e pensar politicamente sobre a menopausa. No meu país, eu sou portuguesa, a menopausa ainda é vivida solitariamente, entre medos e preconceitos, e temos de mudar esta situação. Eu tenho 51 anos e nasci no ano da Revolução que depôs a ditadura fascista em Portugal. Pertenço à primeira geração de portuguesas que cresceu e viveu toda a sua vida em democracia. Estudei na escola pública, tive um filho desejado no Serviço Nacional de Saúde e estive na luta pela despenalização do aborto a pedido da mulher, que foi finalmente vitoriosa em 2007 neste país. Sou ativista dos direitos sexuais e reprodutivos, mas só quando a menstruação começou a falhar-me é que pus a hipótese de alguma coisa poder estar a mudar na minha vida. Só quando entrei na menopausa é que descobri que existia a perimenopausa e que a tinha vivido nos últimos anos da minha vida sem a reconhecer. Quando abordei o assunto com a minha médica, a reação foi uma receita. Nenhuma explicação sobre o que estava a passar-se comigo e com o meu corpo. Estive sozinha com as minhas dúvidas e as minhas angústias até ao momento em que decidi falar do assunto com as minhas amigas. O que me manteve tanto tempo aliada do assunto não foi o pudor, foi o desconhecimento. Apesar dos 51 anos de democracia, a menopausa é um quase não assunto na sociedade, nos cuidados de saúde e no feminismo. A minha história é, por isso, uma história dramaticamente comum e por isso precisamos de mudar este roteiro. Na verdade, várias coisas estão a mudar neste país em relação à menopausa. Sobretudo porque essa primeira geração de mulheres que nasceu e cresceu em democracia está agora na perimenopausa ou na menopausa. E se a democracia e a liberdade nos deram o direito de falar, o feminismo deu-nos o poder de sabermos que o que vivemos e dizemos importa e que nada nos é oferecido, que tudo tem de ser conquistado. A menopausa não podia estar fora desta equação. Rompamos, pois, o silêncio e o tabu e falemos de menopausa abertamente. Desfazer o tabu passa por recusarmos essa ideia tão entranhada de que a menopausa é uma coisa má que nos acontece. A menopausa não é má nem boa, é só a vida a acontecer. E por isso o que devemos fazer é celebrá-la. Porque só chega à menopausa quem está viva, e estar viva é, para muitas mulheres de todas as geografias do mundo, uma dificuldade e uma vitória. Estamos vivas, celebremos. A perimenopausa é o período de transição entre a idade fértil e a menopausa. Começa geralmente por volta dos 40 a 45 anos e pode durar aproximadamente 10 anos. A menopausa corresponde à cessação permanente da menstruação e da fertilidade e é confirmada após 12 meses consecutivos sem menstruar. Não é uma doença, é um processo biológico normal, um período de transição.
É o nosso corpo à procura de um novo equilíbrio, agora que os folículos não têm mais óvulos para libertar e se alterou a produção hormonal de estrogênio e progesterona. Confiemos no nosso corpo, aprendamos a conhecê-lo e a escutá-lo. Passamos vários anos a ditar-lhe regras. Meu corpo, minhas regras. Agora é o tempo de o escutar e de lhe dar a palavra. Meu corpo, suas regras. Spoiler alert, vai ficar tudo bem, é só uma transição. O modo como aprendemos a lidar com a menopausa não é muito diferente do modo como a minha geração aprendeu a lidar com a menstruação. Vergonha, segredo, sussurro, recato, lamento. Há, no entanto, uma diferença fundamental. Se a puberdade é celebrada, a menopausa chega como um lamento acompanhado de um veredito apocalíptico. Se deixamos de poder parir, esgota-se a nossa função social. Spoiler alert, o capitalismo tem planos para nós, não pensem que nos vai deixar em paz. Recorrer à natureza para validar ou censurar comportamentos é um truque muito usado pelo patriarcado para naturalizar a hierarquia de género e a retirar da disputa política. Durante toda a vida, perante desigualdades várias, fomos confrontadas com frases como "é da tua natureza". A linha de argumentação é que se um comportamento humano repete algo da natureza, do mundo animal, ele é natural, sendo o natural aqui entendido, num salto acrobático entre a biologia e a moral, como virtuoso. O problema é que este discurso, que pretende apresentar-se como científico, é tão só ideologia. Não só a natureza não é estática, mas marcada por mudanças e adaptações várias, como os olhos patriarcais a olham seletivamente. Vêem apenas competição e violência, onde há também cooperação e cuidado. A cooperação e a empatia são, aliás, dois dos comportamentos que permitiram aos humanos responder com sucesso ao seu programa genético aberto, ou seja, ao seu inacabamento biológico, e fazer dele vantagem evolutiva. Se olharmos a natureza com olhos de ver, verificamos, por exemplo, que as humanas não são as únicas fêmeas que passam pela menopausa. Orcas, narvais, baleias brancas, chimpanzés, gorilas da montanha também entram em processo de menopausa, sensivelmente a meio da sua esperança de vida à nascença. E os estudos referem essa fase como de adaptação e preparação para novas funções sociais, ensinar, cuidar, liderar. Não há morte social, pelo contrário. Então, por que insiste o patriarcado em identificar o valor social das mulheres com a fertilidade? Spoiler alert, o patriarcado tem planos para nós, não pensem que nos vai deixar em paz. Em Portugal, há duas expressões comuns para referir metaforicamente a menopausa: o ocaso da vida e o outono da vida. Estas expressões espelham o modo patriarcal de olhar e definir as mulheres. A nossa identidade e valor social dependem e derivam da nossa capacidade reprodutiva. Decorrentemente, a menopausa é concebida como uma tristeza. Mas reflitamos, companheiras. Deixar de poder gerar filhos é uma tristeza nossa ou é uma tristeza implantada? Uma expressão da colonização dos nossos corpos e dos nossos desejos. Spoiler alert, a menopausa não é ocaso, é amanhecer. A menopausa não é outono, é primavera. Não quero passar-vos a ideia de que a perimenopausa e a menopausa são períodos fáceis. Podem não ser, os nossos corpos são diferentes e há realmente sofrimento. Acresce que, cada vez mais, porque a maternidade é mais tardia, a tendência para a perimenopausa coincidir temporalmente com a adolescência dos nossos filhos e filhas é maior. Muitas vivemos este festim hormonal em famílias monoparentais e não há reconhecimento, tolerância e ajuda para a tempestade que podemos estar a atravessar. Os estudos referem que aproximadamente 80% das mulheres experimentam algum tipo de sintoma. A sua gravidade e impacto variam muito, podendo ser leve ou causar impacto significativo na qualidade de vida. No entanto, tal como no aborto, onde os fatores de sofrimento têm origem no estigma, na menopausa, arrisco-me a dizer, parte do sofrimento resulta do desconhecimento sobre o que se está a passar connosco. Durante demasiados séculos, o corpo feminino foi visto pela ciência e pela medicina como um corpo masculino sem pénis. Apesar de, sob o ponto de vista biológico e anatómico, essa simetria não ter nenhum sentido,
essa conceptualização androcêntrica das mulheres como carência, como réplica imperfeita do corpo masculino, permaneceu e fez e faz com que o nosso corpo não seja e não fosse estudado. Do mesmo modo que o primeiro estudo anatómico sobre o clítoris só foi publicado em 2009, também só muito recentemente os estudos sobre menopausa deram passos significativos, não sendo estranha a estes factos a chegada das mulheres à investigação e à ciência. Hoje sabemos mais sobre menopausa, mas esse conhecimento tarda ainda em chegar traduzido para a linguagem comum a todas as mulheres. Não ter acesso ao conhecimento torna-nos particularmente vulneráveis, não só à pseudociência, como também à mercantilização da terapêutica. Impede-nos decisões informadas e autodeterminadas. Spoiler alert, não partimos do zero. Durante todos estes séculos em que o nosso corpo foi ignorado pela ciência e pela medicina androcêntricas, nós produzimos conhecimento e não o reconhecer e valorizar é uma forma de epistemicídio. Exigir acesso ao conhecimento é, por isso, fundamental. Se desconhecermos as várias fases do processo da menopausa e a sua sintomatologia, se não estivermos capazes de a reconhecer, podemos, de facto, achar que estamos doentes. Quantas de nós não vivemos a angústia de acharmos que estamos a perder capacidades intelectuais e cognitivas face aos esquecimentos, às dificuldades de concentração e à fadiga mental? Quantas de nós se inquietaram por, subitamente, começarmos a perder a acuidade visual? Sobre quantas de nós não foi comentado que estamos loucas, zangadas, impossíveis de aturar? Quantas de nós não nos sentimos tristes, deprimidas ou mais incapazes de lidar com a vida? Quantas de nós se puseram em causa por termos menos líbido ou mais secura vaginal? Saber o que é a menopausa e como se manifesta não faz com que os sintomas não tenham impacto, não faz com que não devamos cuidar de nós e da nossa saúde, antes nos permite identificar e compreender o processo pelo qual estamos a passar e, consequentemente, procurar a ajuda e conselho qualificado para garantirmos a nossa saúde. É por isso fundamental que o Serviço Público de Saúde seja capaz de responder a todas as mulheres e homens trans, nomeadamente através de uma consulta sobre menopausa a partir dos 40 anos, à semelhança do que acontece ou devia acontecer com o planeamento familiar. A informação é fundamental para podermos fazer escolhas e combatermos o autoritarismo médico. Para além do espaço de consulta, é necessário que as autoridades do medicamento atuem e ponham cobro à mercantilização da menopausa. É absolutamente necessário reconhecer e regulamentar esta área da saúde, porque precisamos de poder confiar que os medicamentos e ou suplementos que nos prescrevem ou recomendam são confiáveis e necessários e comparticipados, e não parte de um imenso negócio. A mercantilização e os lobbies da menopausa existem, dos suplementos aos autotestes, e movimentam milhões de euros. Spoiler alert, a regulamentação e comparticipação não são suficientes para garantirmos uma decisão livre, autodeterminada e segura. A informação não nos serve apenas para identificarmos sintomas e procurarmos ajuda e soluções. Serve-nos também para identificarmos e resistirmos, por um lado, ao gaslighting médico, que ignora e desvaloriza as nossas queixas e lhes responde com um fatalista "é a vida, não há nada a fazer", ou nos impõe terapias sem as explicar e discutir connosco. O conhecimento, por outro lado, capacita-nos para a necessidade de acedermos a uma resposta individualizada. A menopausa não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas, é própria de cada corpo e cada corpo é singular e traz inscritas desigualdades várias. A sua precocidade, intensidade e durabilidade variam de acordo com muitos fatores, entre eles a pertença étnica e a origem de classe. Todas estas razões nos conduzem, por isso, à ideia de recusa de terapias tipo e devem fazer-nos exigir, ao invés, o acesso a terapias personalizadas. Rita Lee, uma cantora e compositora brasileira falecida em 2023, lançou no início dos anos 90, uma canção em que não só fala de menopausa, como desafia provocativamente os estereótipos a ela associados e denuncia a pressão anti-envelhecimento.
A canção fala-nos de uma cinquentona adolescente e é um manifesto de vida e de reverência, um aplauso às mulheres que fogem às regras e desafiam as expectativas sociais sobre si e os seus corpos. A canção chama-se Menopower. E esta ideia de menopausa como poder ou menopausa poderosa vai ser a minha bússola na próxima parte da minha comunicação, em que vou falar-vos sobre controlo social e libertação. Spoiler alert, rir enquanto sobrevivemos à menopausa é provavelmente uma boa estratégia, até porque sabemos que o patriarcado não suporta gargalhadas. Há pouco referi as expressões ocaso da vida e outono da vida. É uma mentira, mais uma, do patriarcado. Não há ocaso nem outono, há aurora e primavera. Se garantirmos o acesso à informação e à saúde e o direito à autodeterminação sobre os nossos corpos, o processo da menopausa pode ser vivido como uma enorme libertação. Desde logo do ponto de vista da vivência da sexualidade, porque quando a menopausa é confirmada, deixa de pesar sobre nós o fardo da possibilidade de uma gravidez não desejada. Quando os ovários começam a dar ghosting às hormonas, a probabilidade de nos sentirmos um trapo, desorientadas e não nos reconhecermos a nós próprias é real. A questão, no entanto, é sobre como lidar com isso. A nova recalibração hormonal não nos aliena de nós próprias, torna-nos antes mais capazes de tomarmos decisões e fazermos escolhas que antes nos pareciam difíceis e até impossíveis. A menopausa pode ser vivida como um momento de emancipação, um momento em que podemos começar a ver-nos de outra maneira, a construir uma nova versão de nós, mais livre e autodeterminada. Não quero romantizar, até porque as desigualdades não desaparecem com a menopausa. Mas a falta de paciência, a língua sem freio e a capacidade de dizer "e a mim que me importa", que nos apontam como defeitos, são tremendamente libertadoras. Spoiler alert, a expressão... 5 minutes more. Spoiler alert. A expressão punk not dead, não parecendo, também é sobre menopausa. Disse há pouco que o patriarcado e o capitalismo têm planos para nós. Por mais que decretem o fim do valor social das mulheres na menopausa, ela chega à nossa vida em plena fase de trabalho produtivo, entre aspas. Ou seja, perdemos valor social, mas mantemos-nos como ativos económicos na cadeia global de opressão e exploração. A organização do trabalho do sistema produtivo é-nos hostil, não considera nem se ajusta às nossas flutuações hormonais. Por isso, quanto mais sabemos sobre menopausa, mais percebemos que é necessária e possível legislação laboral que nos proteja, à semelhança do que fizemos e fazemos em relação à menstruação e à gravidez. E já sabemos, o capitalismo não aprecia particularmente estas ideias, porque prefere o gender pay gap. Spoiler alert, o capitalismo e o patriarcado reconverteram o fim do valor social das mulheres na menopausa num ativo económico e chamaram-lhe amor. Nós chamamos-lhe trabalho não remunerado. Sabem qual é a referência? Claro. Há pouco referi que os estudos sobre orcas sinalizam a menopausa como uma fase de adaptação e preparação para novas funções sociais. Ensinar, cuidar, liderar. Quero agora confrontar a transposição manhosa desta ideia para as fêmeas humanas que circula por aí como uma espécie de oráculo New Age. A menopausa prepara-nos para sermos avós, é o que diz este oráculo. Ora, o que diz a disputada teoria antropológica da hipótese avó é diferente. Ela não nos diz que a menopausa nos prepara para sermos avós, mas que a menopausa e a função de avó podem estar relacionadas através de teorias evolutivas, sugerindo que a menopausa evolui para permitir que as mulheres mais velhas ajudassem a cuidar dos netos, contribuindo para a sobrevivência e a longevidade da espécie. Ou seja, sobreviver ao fim do período fértil pode não só estar na origem de saltos evolutivos significativos, como torna claro que o valor social das mulheres transcende a capacidade reprodutiva. Há, no entanto, uma variável que temos necessariamente de convocar para o debate de hoje: o capitalismo. A função das avós orcas e das avós humanas, ou das avós humanas ancestrais e das avós humanas do século XXI, não é mecanicamente transponível, porque no mundo das orcas e das avós ancestrais não há mercadoria nem extração de mais-valia. A importância social das avós é real
Eu sou uma cria da minha avó Maria, assim como o meu filho é uma cria da minha mãe. Mas sejamos claras, nós sabemos que há amor nessa relação, mas temos como absolutamente evidente que as avós são o estado social que nos falta e que nos falha, e que quando o capitalismo fala em amor, se equivoca na palavra. A expressão certa é exploração de mão de obra gratuita feminina, numa espécie de repetição biográfica de capitalismo canibal. Por isso, sempre que nos falarem da menopausa como fase de preparação para sermos avós, saibamos responder. A nossa proposta é o Serviço Nacional de Cuidados. Do amor nós tratamos e do afeto nós tratamos noutro departamento e não queremos a presença do capitalismo. Termino, antes que a Nora me ralhe, termino sublinhando a importância de estarmos atentas às tentativas de controle social e esse velho costume de nos quererem domesticadas e bem comportadas. O capitalismo e o patriarcado não suportam mulheres autodeterminadas. Todas as estratégias valem nesta guerra permanente pelo controle dos nossos corpos e das nossas vidas. E é por isso que a menopausa é ou pode ser tão poderosa. Ela convida-nos à reinvenção de nós próprias e dá-nos uma capacidade incrível de perdermos a paciência para as coisas que não têm interesse nenhum. Mulheres livres, autodeterminadas e indomesticáveis são um pesadelo para o patriarcado e o capitalismo. E o nosso trabalho, como marxistas feministas, para além da crítica e da proposta política, é causar-lhes insónias piores do que aquelas por que passamos na menopausa. Menopower!